Estamos felizes de estar na casa do nosso Pai, né? Glória a Deus. Deus ter dado essa graça, essa oportunidade de mais uma vez estar aqui. Passamos uma semana bem difícil, né? Mas Deus, eu quero te dizer que Deus conhece todas as coisas e Deus sabe de tudo. Verdade. Ninguém melhor que Ele, né? Para saber de tudo. Então, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de poder mais um dia na presença dEle. Não somos dignos, né, irmãos? Somos pecadores, falhos. Precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Mas nós estamos aqui pela graça e infinita misericórdia do nosso Pai. O horário já está um pouco avançado, né, irmãos? Então, no próximo culto, eu quero testemunhar, né? Hoje não vai dar tempo. Eu que leio aqui em Lucas capítulo 16, irmãos. 16, o versículo 19 a 25. Amém, Jesus. Graças a Deus. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 25. Glória a Deus. Palavra bem conhecida, né, irmãos? O título, a parábola do rico e o Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Aleluia. Essa palavra, irmãos, é bem conhecida, né, da igreja, falando sobre o rico, né, e o pobre. O pobre era Lázaro, o mendigo, né, que vivia ali na porta do rico todos os dias, querendo apenas um pouquinho de pão, né, um alimento para comer, mas ele só tinha migalhas do rico que caía da mesa do rico. E quando eles morreram, Lázaro morreu, foi para junto do seio de Abraão, né? E o rico, ele foi para um lugar de tormenta, foi para o inferno. E ali ele viu Lázaro, né? Que muitas das vezes batia na sua porta, querendo um prato de alimento. Mas o rico, em nenhum momento, ele se lembrou daquele mendigo, daquele pobre. Aleluia. Mas quando ele estava ali naquele lugar de tormenta, ele viu ali Lázaro, junto àquele mendigo que estava, muitas das vezes, batendo na sua porta, querendo um prato de comida para se alimentar. E ele ali desprezou, né? Deu um desprezo. Mas o homem rico estava no lugar de tormenta, e o pobre mendigo estava ali num lugar bom, junto do seio de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. E o rico ali atormentado, né? Querendo que Lázaro olhasse pelo menos
ser rico? Não. É pecado a gente ter bens nessa terra? Não. Não é pecado, irmãos, a gente ter um bem material. Não é pecado a gente ser bem financeiramente, né? Mas o que é pecado é a avareza. Quando você tem algo que aquilo lhe ensoperdece seu coração, você é avarento. Então a avareza, ele não alegra o coração de Deus. Não é pecado você ter seu bem, não é pecado você ter sua casa, não é pecado você ter seu apartamento, não é pecado você ter seu carro. Mas o que é pecado de Deus, diante de Deus, é a avareza, a soberba do coração. Verdade. Não adianta você ter todos os bens dessa terra, não adianta você ter todos os bens deste mundo e você ser uma pessoa avarenta, soberbo, orgulhoso, que se acha melhor que o teu próximo, por você ter alguma coisa a mais que o teu irmão. Então isso não alegra o coração de Deus. Deus se alegra do coração humilde, do coração quebrantado, do coração que é caridoso, como o irmão falou, da caridade, do amor ao próximo, né? Nós devemos ter um olhar de misericórdia, de compaixão por essas pessoas que muitas das vezes bate a nossa porta, né? Querendo um pedacinho de pão, alimento. E muitas das vezes a gente despreza aquela pessoa que não tem, né? E às vezes a gente se acha muito por ter alguma coisa. Mas Deus não quer que a gente tenha um coração soberbo. Deus quer que a gente tenha um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração humilde, né? E não deixe que a riqueza ela venha gerar soberba no nosso coração. Aleluia. Deus, ele se alegra de um coração humilde quando você tem um coração amoroso pelo nosso próximo. Não importa o que você tenha, qual bem que você tenha, mas o que é importante é que você tenha um coração humilde diante de Deus. E Deus se alegra do coração humilde. Deus não se alegra, irmão, do coração soberbo, da pessoa que se acha muito por ter alguma coisa. Deus não se alegra disso, mas Deus se alegra do nosso coração. Quando você tem um coração quebrantado, quando você tem um coração amoroso diante de Deus. E esse amor, Deus, ele quer que nós levemos para o nosso próximo. Deus quer que a gente seja caridoso com o nosso próximo. Não, Deus não quer que a gente seja exaltado, que a gente venha humilhar aqueles que não têm. Aleluia. Mas Deus quer que você seja sempre um coração humilde, um coração caridoso. Aleluia. De nada vale, né? Que a gente fale as línguas dos anjos e dos homens, como o irmão falou aqui. Se a gente não tiver a caridade no nosso coração, se a gente não tiver o nosso amor pelo nosso próximo, se a gente não estender a nossa mão para aquele que precisa, para aquele que não tem, muitas vezes, né, irmãos? De nada vale, irmãos, porque é mais fácil, como aconteceu com Lázaro, né? Lázaro estava num lugar bom, foi juntamente com o seio de Abraão, e aquele homem rico que se achava, né? Por ele ser rico, se vestia bem, tinha os seus bens, mas de nada diante de Deus adiantou. Aquele homem rico, ele foi para um lugar de tormenta, um lugar de sofrimento, porque ele deixou a soberba falar mais alto, ele deixou a avareza no seu coração falar mais alto, e muitas das vezes ele desprezava aquele que não tinha. Aleluia. Ele não estendia a sua mão para aquele que não tinha. Aleluia. E foi grande sofrimento, né, irmãos? Ele foi para um lugar de tormenta, e ali ele desejava que pelo menos Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e passasse na sua boca para aliviar aquela chama que estava ali de queimando. Aleluia. Irmãos, fiquem com essa palavra. Aleluia. Deixando que somente Deus, aleluia, com o seu amor, ele possa entrar no nosso coração, que possamos ser um coração caridoso, um coração de amor.
que precisa muitas das vezes de pequena coisa, aleluia, e às vezes você tem para abençoar, né? E é assim que Deus quer que você abençoe o seu próximo, fazer aquilo que Deus deixou nessa terra, aleluia, levar o amor às pessoas carentes, às pessoas que andam aí sofrendo, né? Passando fome, passando necessidade. Eles, muitas das vezes, irmãos, eles não estão ali, não é porque eles querem, essa vida de sofrimento não é porque eles querem, muitas das vezes é por algo que já aconteceu no passado deles, que levaram eles a essa vida de sofrer pelo mundo, sofrer pelas calçadas, tá dormindo pelas calçadas, muitas das vezes passando fome, né? Passando de porta em porta, pedindo um alimento, né? E muitas das vezes a gente tem, e às vezes a gente nega. Muitas vezes a gente tem e a gente não quer estender a mão, mas não é assim que o Senhor quer que nós sejamos, irmãos. Um coração soberbo, orgulhoso. Deus quer que nós amemos nosso próximo, tenhamos um coração caridoso. Aleluia, é disso que Deus se alegra, né? Eu acho muito bonito o irmão Genildo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Quase todos os dias, né? Aquele senhor passa aqui pedindo e ele vai lá, pega uma marmitinha e entrega para aquele homem, né? Então ele está ali alimentando aquela alma, aquela pessoa. E Deus, irmãos, ele se alegra de um coração caridoso. Aleluia! E é assim, que, irmãos, que nós devemos ser diante de Deus. Não adianta a gente ter tudo, se quando a gente morrer, a gente ir para um lugar de tormenta, né? Deixar a avareza, o orgulho e a soberba tomar conta do nosso coração. De nada vale isso. Aleluia! Mas vale, irmãos, o nosso coração de amor, o nosso coração amoroso, caridoso pelo nosso próximo. Isso vale, porque terá valor